presidente, senhores deputados e deputadas, primeiro dizer que ninguém aqui tem um monopólio ou a sapiência para dizer o que o Partido dos Trabalhadores pode discutir ou não discutir. Nós vamos discutir absolutamente todos os assuntos. Todos os assuntos. Então não venham dizer aqui que nós não conhecemos do assunto. Conhecemos. E nós estamos vendo o quanto que a política de aumentar a pena está gerando na sociedade. Está resolvendo algum problema? Ao contrário, está agravando os problemas de criminalidade. Nós não temos até agora nenhuma política alternativa à política de encarceramento, de prender, e nós estamos vendo que não está resolvendo o problema. Portanto, nós queremos fazer essa discussão a fundo, queremos fazer esse debate. Já participamos de uma CPI sobre esse assunto, existe outra CPI rolando, que o deputado Robson, da nossa bancada, participa, e o PT não abre mão de discutir isso não. É um dos assuntos centrais da problemática brasileira hoje, é a questão da criminalidade. E nós consideramos que para resolver esse problema não basta aumentar a pena, não basta dizer que é crime hediondo, porque senão daqui a pouco todos os crimes são crimes hediondos e nós não vamos resolver absolutamente nada. Mas, senhores deputados, eu queria me referir hoje principalmente a uma matéria do jornal Folha de São Paulo, onde o senhor Henrique Meirelles, melhor dizendo, a equipe econômica, deve ser o Henrique Meirelles, a foto dele está grande aqui, diz que resolveu tirar da gaveta projetos de aumento de impostos que poderiam reforçar os cofres públicos. E começa dizendo que vai aumentar o imposto de renda. Muito bem. O senhor Henrique Meirelles entrou no governo dizendo que ia resolver o problema do déficit fiscal, que ia fazer um ajuste fiscal para que a economia brasileira se adaptasse aos novos tempos. Cortou investimentos, cortou uma série de iniciativas que vinham em andamento, reduziu o BNDES, parou a Petrobras, fez uma série de decisões que paralisaram a economia. A inflação caiu. Ó, que ótimo! A inflação caiu, mas os juros reais subiram. E essa paralisação da economia fez com que a arrecadação caísse ainda mais. E a arrecadação caindo, o que faz o governo agora? Vamos aumentar imposto. Aumentou o primeiro imposto, o imposto sobre os combustíveis, que atinge toda a sociedade brasileira. Os mais pobres estão tendo que pagar mais caro o preço dos produtos que são transportados em caminhões com óleo diesel, que teve aumento. E agora ele quer focar onde? Na classe média. Ao invés de mudar a política econômica, que está se demonstrando cada vez mais equivocada, uma política econômica que não dá nenhum horizonte para o povo brasileiro, ele faz o quê? Aumentar imposto. E aumentar imposto exatamente sobre os mais pobres. Aliás, outro porta-voz do chamado mercado financeiro, o seu Armínio Fraga, também dá uma entrevista hoje. Dá uma entrevista dizendo que se houver uma guinada populista, tudo vai para o brejo no Brasil. E propõe um ajuste fiscal mais duro ainda. Em determinado ponto da entrevista, o senhor Armínio Fraga diz o seguinte, pergunta ao jornalista, o que pode desencadear a tempestade econômica é a política? Ele responde, a política e as eleições. Ora, para o senhor Armínio Fraga, as eleições atrapalham a economia. As eleições perturbam a economia. Ele quer fazer um grande ajuste fiscal e suprimir a democracia. Essa é a verdade. O mercado financeiro
não suporta a democracia, não suporta que o povo possa conhecer o programa dos candidatos e possa votar. É por isso que ele apoiou o golpe, porque o que o senhor Temer está fazendo hoje é uma política que nunca foi discutida pelo povo brasileiro. Diz mais o senhor Armínio Fraga. Ele diz que o Brasil tem que dar uma grande guinada no Congresso, senão o Brasil velho continuará lá, super bem representado. Ou seja, ele chama o Congresso de o Brasil velho, o Brasil antigo, justamente quando é aqui, e aqui não vou discutir a diferença política de cada um, mas é aqui que está representado o povo brasileiro, é aqui que todos chegaram através do voto. Mas o senhor Armínio Fraga diz que aqui é o Brasil velho. E isso mostra exatamente o desprezo que esse mercado, dito mercado, tem em relação à democracia em nosso país. Querem suprimir a democracia, querem impor um ajuste fiscal que só pode ser feito através de uma ditadura. Porque numa situação democrática, o próprio Congresso, mesmo sendo base desse governo, se recusa a ir avante num ajuste fiscal tão duro como quer o senhor Armínio Fraga, como quer o senhor Henrique Meirelles. Essa situação, essa contradição que vive esse governo, é um governo rejeitado pelo povo brasileiro, porque o povo já percebeu que o único objetivo que ele tem é retirar direitos, é aumentar a exploração. Hoje, o Banco Itaú, através de um analista, diz que a produtividade da economia brasileira vai aumentar em muito com a reforma trabalhista. Eu diria de outras formas, a superexploração do trabalhador brasileiro vai aumentar com a reforma trabalhista. E eles querem aprovar a todo custo a reforma da Previdência. Ora, o próprio governo já constatou que a maioria do Congresso não quer votar essa reforma da Previdência, porque o Congresso está sentindo que a base, o povo brasileiro, repudia essa reforma, não aceita que seja tirado o direito de se aposentar. E é por isso que eles dizem que aqui é o Brasil antigo, é o Brasil velho, é o país do atraso. Por quê? Porque aqui os deputados e deputadas, sejam de que partido for, fazem e ouvem o que se diz nas ruas. E é por isso que se recusam a votar a reforma da Previdência. Sabem muito bem que não é possível fazer um ajuste como quer esse governo. Ora, está mais do que na hora desse governo encerrar suas atividades. Está mais do que na hora, exatamente ao contrário do que diz Armínio Fraga, que nós temos que ter eleições, porque as eleições são a única forma do povo poder se manifestar decidindo qual é o projeto de governo que deve dirigir o país. Se é esse projeto que quer transformar o Brasil num país agrário, exportador de commodities, de minério e de petróleo cru, tem que se dar através das eleições democráticas, através da possibilidade do povo brasileiro votar, do povo brasileiro escolher, e o povo brasileiro votou com o partido na votação.